Olá mais uma vez! Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Luciana Dignoni, escritora e romancista, e toda semana trago um conto ou uma crônica narrada. Lembrando que o texto original pode ser acessado pelo meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo. Confesso que o conto de hoje tem uma pegada um pouco mais séria, mas foi uma semana onde eu me lembrei de muitas experiências vividas e que foram fonte de inspiração para esse texto. O título é Banho de Ternura e trata de solidariedade e das mudanças que esse simples ato de compaixão pode fazer na vida de alguém. Então fica ligado, que logo após a vinheta eu vou narrar essa história para vocês. Um grupo de amigas se dirigia para a visita mensal ao orfanato que costumava ajudar. O local ficava afastado da cidade onde morava, aproximadamente 1h30 de carro. Era o mês de março, final de inverno asiático. Um resquício de neve ainda cobria o pavimento, obrigando-as a dirigir com cautela, para evitar qualquer situação de risco. As mulheres se encontravam e partiam sempre em caravana. Normalmente utilizavam de 4 a 6 veículos e a cada mês elas se revezavam ao volante. Naquela ocasião, havia 13 mulheres ansiosas para reencontrar os meninos e meninas que viviam na instituição. As idades dos pequenos variavam de 1 a 7 anos. Quando completavam 8 anos, eles eram encaminhados para uma outra instituição, a qual elas não conheciam por ser ainda mais distante. Era a primeira visita que faziam depois de um rigoroso inverno. Com a aproximação da primavera, a neve começava a derreter e a temperatura subia gradativamente, alcançando patamares mais toleráveis. Com o clima mais ameno, nessa época do ano, as visitas eram liberadas para a área externa e as crianças eram levadas ao pequeno parquinho nos fundos do edifício principal. O duro inverno, que costumava assegurar temperaturas abaixo dos 10 graus centígrados, muitos meses seguidos trancafiava as crianças por um longo período de tempo. As visitas realizadas entre os meses de novembro e fevereiro eram as mais duras, tanto para os visitados, que não podiam desfrutar das brincadeiras ao ar livre, quanto para os visitantes, que precisavam suportar o mau cheiro das instalações devido à falta de circulação de ar natural. O terreno da propriedade era bastante extenso. Ao sair da estrada principal, precisavam dirigir por cerca de 1 quilômetro até conseguirem avistar de longe o edifício principal, que a partir daquele ponto estava a 500 metros de distância. O estacionamento localizava-se contíguo à construção e era lá onde os carros eram posicionados lado a lado. Como todos os edifícios em estilo soviético, esse também se assemelhava a uma grande caixa de concreto e de longe parecia um complexo penitenciário. Quando os carros se aproximavam, produziam barulho pelo atrito dos pneus sobre as pedras de cascalho. O som funcionava como uma campainha para as crianças, que ao ouvi-lo, corria em euforia e se aglomeravam nas janelas gradeadas, curvando-se para observar o movimento. Ainda dos carros, as mulheres avistavam os preciosos sorrisos infantis que se amontoavam em uma tentativa frustrada de escapar da prisão na qual se encontravam. Assim que estacionavam os carros e se aproximavam da entrada do edifício, viam as crianças, uma a uma, serem conduzidas ao parquinho, onde brincariam por cerca de 40 minutos. Com um piso de areia, elas podiam construir castelos e fortes com a ajuda de alguns baldes e pás que tinham disponíveis. Moldes em várias formas geométricas também eram ferramentas usadas para criar seus mundos imaginários. No meio do pátio havia uma grande estrutura de metal, incluindo um trepa-trepa, 2 escorregadores e 3 balanços com assentos de madeira. Garantia brincadeira para aquelas crianças, que eram avessas à areia. As amigas já os visitavam há muitos anos e os conheciam por seus nomes. Elas se sentavam na areia, balançavam-se e lhes dava toda a atenção com que os pequenos pareciam suplicar. Apesar de viverem naquela instituição, as crianças não eram órfãs, todas elas tinham famílias, mas todas viviam com precariedade.
Alguns dos pais eram presidiários, outros apenas não tinham recursos para criá-los. E essa situação familiar os impedia de serem adotados. O governo, por sua vez, era omisso e a sua ausência se refletia diretamente na administração do lugar, que era mantido por doações e fazia o impossível para proporcionar um ambiente saudável para as crianças. Depois de brincarem bastante, todos se reuniam para um lanche organizado pelas visitantes, que levavam pães, bolos e sucos e comiam ali mesmo no pátio. Então era difícil convencer os pequenos de que o horário de visita estava chegando ao fim. Eles sabiam por experiência que quando o bolo era servido, assim como em qualquer outra festa, era sinal de que a farra estava por terminar. A experiência de visitá-los ia muito além da ajuda financeira que era entregue à administração do lugar. As lembranças que essas mulheres proporcionavam a essas crianças eram como uma droga para tratar seus sentimentos de abandono. As poucas horas que dividiam eram muito especiais e as enchiam de prazer. Suas almas eram banhadas por ternura e elas sabiam que suas visitas eram as únicas oportunidades que aquelas pequenas criaturas tinham para receber um pouco de afeto. Quase na hora de partirem, quando ainda estavam finalizando o lanche comunitário, Jennifer, uma das mulheres mais antigas do grupo, observava pensativa as crianças finalizarem suas atividades. Incapaz de controlar sua emoção, uma solitária lágrima escorreu de seu rosto, enquanto apreciava a beleza do momento. E então ela falou para si mesma: se no futuro, ao menos um desses pequenos se lembrar de que um dia nós os amamos, terão valido a pena todas as nossas visitas. Ufa! E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então comente aqui, vou adorar ouvir a sua opinião sobre o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Isso me ajuda um tantão. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.